Amém. Saúde a amada igreja com a graça e paz do Senhor. Amém? Amém. Não existe nada melhor do que servir ao Senhor, não é isso? Temos dificuldades, temos conflitos, temos guerras, mas a partir do momento que colocamos nossas vidas diante do Senhor, colocamos Ele para governar, para guiar nossas vidas, tudo é diferente. Temos que confiar nele, temos que saber que a vontade é a dele. Nunca vamos gostar de tudo que acontece, mas temos que entender tudo que acontece. Tudo tem um propósito. Nada acontece por um acaso, né? Muitas vezes em nossas vidas, perguntamos: oh meu Deus, por quê? Por que isso está acontecendo? Tem um versículo que diz que Deus cuida dos seus. Deus guarda os que o amam. Qual o pai que vai querer o mal para o seu filho? E nas nossas dificuldades, adversidades da vida, muitas vezes nós nos colocamos a pensar por quê. E não entendemos muitas vezes o que é que está acontecendo em nossa vida, o motivo de estarmos passando por aquilo. Muitas das vezes são nossas escolhas. Outras vezes Deus permite que passamos por aquilo para aprendermos algo. Mas uma coisa temos que estar certo: nós não estamos só nessa caminhada. Essa caminhada sou eu e ele, é você e ele. Tem aquele poema lindo, né? Dos passos pegadas na areia, né? Que quando a caminhada dele todinha foi com Deus. Ele pensou que Deus não estava com ele. E ali naquele momento, Deus estava carregando ele. Deus não o abandonou. E Deus não nos abandona. Estou falando tudo isso porque, como sabem, eu estou passando por esse problema de saúde. Mas hoje eu passo dando glória a Deus. Porque eu sei que Deus tem algo para me ensinar. Hoje tenho limitações. Hoje tenho dificuldades. Mas eu estou feliz. Eu estava comentando com o irmão João. Dou graças a Deus porque hoje eu posso estar aqui. Mesmo com problema, está glorificando a Deus. Muitos não tiveram nessa oportunidade. Já Deus os levou. Mas se Deus me permitiu aqui, Ele quer me ensinar algo. Ele quer mostrar algo a Eduardo. E Eduardo tem que estar aberto para entender o que é que Deus quer fazer. E eu estou disposto. Eis-me aqui. Para que o Senhor faça na minha vida a vontade dEle. Que a vontade dEle prevaleça na minha vida e na vida de cada um de vocês. Se ponham debaixo da brecha. Nós temos que estar debaixo da brecha do Senhor. Para que assim, Ele nos use, Ele nos capacite e nos ensine, que a vida é um aprendizado. Cada dia nós aprendemos um pouquinho. Aprendemos como não errar, aprendemos como não falar menos, aprendemos como falar na hora certa. Deus nos ensina a cada dia, amém? Queria pedir a Aglaí que fizesse uma oração de agradecimento por mais esse dia, por tudo que Deus está fazendo em nossas vidas. Hoje é o último culto do mês de novembro, né? Do aniversário da igreja. Que a Aglaí orasse por tudo que está acontecendo e que aconteceu nesse mês, amém? Amém. Não vou virar para cá uma não. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, nesta casa, obrigado a Ti e agora ao Senhor. Amém. Somos gratos, Deus, por todos os anos de assistência dessa casa, onde a Tua palavra tem sido levada, pregada para todas as instituições. Somos gratos pelos pastores que nós temos, que a Tua mão e a Tua bênção estejam sobre a vida deles, Pai. Sobre cada um deles, que pastor Luiz, pastor Renato, pastor Edson, pastor Cristina, pastor Matheus, pastor Valério. Que possam ser conduzidos cada vez mais para a sabedoria e servimento de como conduzir o teu povo. Somos gratos também por cada um estar aqui presente nesta noite e não se ouve a tua palavra. Aleluia. Senhor, levando e adorando ao teu santo nome. Também nós te pedimos que aqueles que conseguem não podemos estar, sabe, talvez a necessidade que agora está no passado. Neste momento, a tua mão, Senhor, esteja sobre a vida deles. Que eles possam sentir, Senhor, o teu toque na vida deles. Em teu nome santo, nós te louvamos. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 61. Vamos fazer uma leitura desse salmo.
Amém? Todos acharam? Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem ao teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permanece para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os seus votos. Amém. É essa a vontade do Senhor, que nós nos aproximemos dele, que nós a cada dia façamos a vontade dele. É difícil a luta, é difícil a caminhada, mas é possível. Nós temos dias mais fáceis, dias mais difíceis, dias de alegria, dias de choro. Mas como eu falei aqui no início, Deus está conosco todo tempo. Amém. E Ele nos ensina a cada um desses momentos que passamos. Deus só quer o melhor para cada um de nós. A maioria do que acontece em nossas vidas são nossas escolhas que são erradas. Ah, Eduardo, mas Deus permite que as coisas aconteçam. Eu insisti tanto no erro. Aí Deus disse, eu vou permitir, para Ele ver que Ele está errado. E é assim que acontece muitas das coisas que não entendemos. Mas é nós que pedimos tanto. A Bíblia também diz que nós não sabemos orar. Nós não sabemos como orar. E nós temos quem? O Espírito Santo, que intercede por nós. Então nós temos que ter essa intimidade com Deus. Nós só aprendemos na caminhada quando estamos diante dele. Porque nossos erros são notáveis para todos. Nossos acertos poucos veem. Mas Deus tudo vê. Deus nos purifica. Deus nos liberta. Deus nos capacita a cada dia. E Ele só quer o melhor para cada um de nós. Temos que ter, nós temos tempo para tudo. Temos que buscar ter um alimento, ter um momento de oração, um momento de estar lendo a palavra é o nosso alimento. Ela é que nos fortifica. Se nós lermos o mesmo versículo todo dia Ele vai falar diferente com a gente. O mesmo versículo. Eu todo mês leio o livro de Provérbios, eu acho que vocês já sabem, né? Todo mês eu leio o livro de Provérbios. Todo dia ele fala diferente comigo. Ele me ensina algo novo. Eu não sei, viu, pastor Hermes, se eu vou ter a proeza de decorar Provérbios todo, viu? Mas os 2 capítulos eu ainda vou tentar. Que o pastor Hermes tem o Salmo 119 na mente e no coração. Então é isso, irmãos, que nós tenhamos esse desejo de buscar mais dele. Estar nos aproximando dele, através da leitura da palavra, através da oração. Deus só quer o melhor para cada um de nós. Deus sabe até onde cada um de nós podemos chegar. Nos capacita, Ele nos orienta. Ele usa cada um. O irmão Emerson, disposto a estar ajudando de forma de outra. Marconi com os jovens é uma liderança que só ele mesmo. Segurar aquela turma lá da Coab 2, os meninos. E estão lá. Começou com 100, tem 30, amém. 50, amém. A semente está sendo plantada. A semente está sendo plantada. Almi com os jovens, cada um aqui. Deus usa cada um de nós. Ninguém aqui na igreja é descartável. Todos têm sua capacidade, todos têm um dom. Cada um de uma forma. Ninguém é igual a ninguém. A gente, num congresso que nós estávamos, eu, irmão João, Marconi, eu acho que o Marconi estava lá na Gere, pastor Iremar, o pastor Calvino estava falando e ele disse, chegou para mim, me perguntou, Eduardo, eu sou melhor que você? Aí eu, na minha humildade, ele como pastor, né? Eu disse, sim, pastor, o senhor, né? Ele disse, não. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu sou melhor que você em algumas coisas. E você é melhor que eu em outras coisas. Então se completa. Por isso que o nome é corpo de Cristo. O corpo precisa de membros. E nós somos os membros desse corpo. Então, não existe trabalho grande, trabalho pequeno. Existe vontade de fazer. A diferença está aí.
Então vamos estar dispostos. A gente não pode tudo, a gente faz o que pode. Mas vamos nos colocar diante da brecha do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor? Vamos continuar esse culto maravilhoso com esse momento de louvor agora. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Você pode se colocar de pé. Você que tem condições. A palavra do Senhor, no Salmo 150, diz: louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, todo ser que respira, quantos aqui estão respirando? Pela misericórdia, pela graça do Senhor que nos alcança todos os dias. O irmão Eduardo disse que hoje está aqui porque Deus tem cuidado dele. A graça do Senhor tem sustentado e tem sustentado a mim e a você. Então, se eu respiro, você respira, Deus nos deu esse fôlego de vida. Foi para louvá-lo, foi para adorá-lo. Amém? Que você possa usar esse fôlego para a glória do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus.
ti, Senhor. Teu amor nunca muda, teu amor nunca muda, Deus. Nós mudamos, nós falhamos, mas o teu amor por nós não, Senhor. Tudo é para ti, Jesus. Tudo é para ti, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Louvado seja Deus, né? Meus filhos, exaltados. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Oh, Pai, glorificado seja o teu nome, Deus. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua loucura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Declaro, porque
Nós te amamos, Deus, e nós declaramos o nosso amor por Ti, porque Tu és grande, Senhor, porque Tu és grande, porque Tu és maravilhoso, Deus, porque Tu és digno de toda honra, Pai. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em nós temos a vitória. Contra o
Toma, Deus, o teu lugar em nossas vidas. Toma o teu lugar, Deus, toma o teu trono de honra, trono de glória, Senhor. Em nome de Jesus, toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Eis minha vida como altar, um trono de louvor, entrega-te, Senhor, meu Deus. Meu coração, eu já te particular, vem regar-me com unção, para que eu possa exalar e ser. Vem e toma o meu lugar, fez minha vida como altar, um trono de louvor, encerra-te, Senhor. Guarda o meu coração, porque eu já te particular, vem regar-me com unção, para que eu possa exalar e ser. Dá-me graça pra alcançar os lugares altos, aonde estás aceitado, acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim, a vida dá-me graça pra te alcançar nos lugares altos, aonde estás aceitado, acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me graça, dá-me graça, você possa alcançar, oh Deus, aonde estás aceitado, acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habita em você, habitas em mim. Oh, que privilégio, Deus, ser morada do Senhor. Habita em mim. Habita em mim. Habita em mim. Habita em mim.
Amém. Glória a Deus. Vamos estar tirando nossos dízimos e nossas ofertas nesse momento. Está lá em 2 Coríntios 9, versículos 5, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Eu acho que não tem satisfação melhor para qualquer um de nós e sabermos que estamos quites, financeiramente, em débitos e tudo. Deus não vai deixar nada faltar. A partir do momento que eu tirei a ambição, tirei a vaidade, tirei o orgulho, tirei a soberba. Pastor Ulisses, eu trago para mim, os meus irmãos já sabem, está lá em Provérbios 30. Pai, não me dá nem de mais, nem de menos. Me dá o que eu preciso. A gente precisa mais de quê? Ele dando o suficiente. Final do mês está com as continhas pagas, né, irmão Marconi? A lancheira do milho cheia, a dispensa cheia, tudo direitinho. Ele vai precisar mais de quê? A partir do momento que nós aprendermos a ter isso para a vida da gente muda. Porque nós sempre queremos mais. Isso é o nós, é Eduardo. E nós temos que nos tratar. Nós temos que nos cuidar a cada dia. Eu só preciso daquilo. Aquilo já basta. E Deus quer tratar com cada um de nós. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que dizer, como eu falei no início, tá na brecha. E me colocar, pai, trata. Eu não preciso dizer nada dos meus defeitos a ele. Ele sabe todos. Mas ele quer escutar da minha boca o pedido de correção, o pedido de perdão. Pai, me perdoa, pai, porque eu fiz aquilo. Perdoa, pai, porque eu falhei. Me perdoa, pai, porque eu estava pensando mal sobre um irmão meu. A gente não esconde nada de Deus, não, viu? Triste é quem pensa que se esconde. Não, vou fazer bem calado, viu? Ele leu. Ninguém esconde nada. Amém. O irmão Marconi sempre fala, está tudo escrito lá no livro, viu? Nós vamos ter que prestar conta. Mas isso não, eu não. Foi, seu Eduardo. Você não lembra não, naquele dia, eu estou conjecturando, né? Como se fosse assim. Naquele dia assim, você fez isso. Não, eu não. Não escondemos nada do Senhor. Ele nos ama, Ele nos capacita. E temos que aprender a lidar com as nossas despesas, ter responsabilidade com nossas finanças. Depois vem aprender depois de velho, mas vale a pena. Né? E é assim que Deus faz. Amém? Chama a menina para louvar. Chamar a irmã para estar louvando nesse momento. E a gente vai estar recolhendo os dízimos. Vai ter salinha das crianças? Pronto. Assim que acabar, as crianças já venham para a gente estar orando também. Glória a Deus. Assim, pobre pecador, Deus te ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou
Queria pedir ao irmão João que fizesse uma oração de gratidão pelos dízimos e as ofertas. Obrigado, Senhor. Deus amado, Deus de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por esta noite de paz que tivemos aqui mais uma vez, para se adorar, para louvar o teu nome, para ofertar na sua casa, Senhor. Que essas ofertas, esses dízimos, sejam para emprego, ministério, Senhor, que está sendo aqui, e bom conselho, nessa cidade, Senhor, que seja para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado, Jesus amado. Nós te agradecemos eternamente. Amém. 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 Queria chamar as crianças. Sofia. Vamos estender as mãos para as crianças. Eu queria pedir ao irmão Marconi que orasse pelas crianças e já também pela palavra que será ministrada pelo pastor Ulisses. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Deus te agradecemos por esse tempo hoje. Que o Senhor abençoe, Deus, cada criança do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Também, Senhor Deus, as crianças do conselho. Amém, Senhor. Nós colocamos em teu altar, Amém, Senhor Deus, para que o Senhor possa estar sempre fazendo distribuído sobre as cabeças delas. Amém, Que elas Senhor. possam crescer, Senhor Deus. Debaixo do teu temor, do teu ensinamento, da tua verdade, Senhor Deus. Abençoa a vida do pastor Ulisses, que vai trazer a palavra. E o Senhor Deus use a boca dele para falar aos nossos corações nessa noite. Nós te agradecemos por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos trouxe aqui, que Ele quer ter uma conversa hoje comigo, viu? E com você também. Ele tem um particular com a gente hoje. E Ele trouxe aqui o nosso pastor para falar conosco. Amém? Vamos estar atentos ao que Deus quer falar conosco. Amém, meu pastor? Glória a Deus. Quero saudar meus irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A igreja aqui está mais moderna, mais sofisticada, né? Essa igreja é para frente. Aleluia. O tema é em Efésios capítulo 5, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. E eu queria trazer uma marca daqueles que é cheio do Espírito Santo. E eu queria falar com a igreja e também, quando eu estava lendo, Deus estava falando comigo. Né? Que se encontra em Gênesis capítulo 38, né? Que eu creio que já foi pregado esses dias aqui, mas a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. E eu queria falar aqui sobre José, as marcas de um homem de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque Ele é bom. Gênesis capítulo 39. Vou ler alguns versículos e depois vamos meditar. Pai querido e amado, eu quero te pedir mais uma vez. Senhor, tem misericórdia de nós que somos miseráveis pecadores. Tem misericórdia de mim, Senhor. É com muito temor e tremor, Senhor, que quero trazer essa palavra. Que eu venha diminuir e o Senhor cresça, Pai. Queremos que o Teu nome seja glorificado. Queremos que o Teu nome seja exaltado nesse lugar. Nós não somos dignos de calçar Tuas sandálias, como diz na Tua palavra. Como João Batista disse, nem de se ajoelhando para calçar Tuas sandálias. Mas queremos aqui como servo, Senhor. Servir com excelência. Nos dá o nosso melhor. Mas o Espírito Santo vem guiando cada palavra, Senhor. Que não sejam palavras persuasivas, mas no poder. Fala conosco, Espírito Santo, que os nossos corações estejam receptíveis para a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Algumas pessoas novas aqui, outras já bem conhecidas. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um. Né? Pastora Silene nunca mais tinha visto. É uma bênção, uma inspiração para a minha vida. Pastor Hermes, Pastor Iremar. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por essas pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida, né? Que tem cuidado de mim. Às vezes muitas vezes a gente não se vê pessoalmente, mas eu creio que tem orado por nós e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Gênesis capítulo 39, que diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó,
comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Amém? E aqui é as marcas de um homem cheio do Espírito Santo. As marcas de um homem cheio de Deus. Vivendo acima da média. Foi assim que José, ele venceu. Um homem que teve crises, teve dificuldades, teve lutas, mas não abriu mão das suas convicções. José, ele foi viver no Egito, a Bíblia nos fala que ele foi traído pelos seus irmãos. Aqueles que eram para ajudá-lo, aqueles que estavam para estar fortalecendo, mostrando o caminho, foram eles que foram seus primeiros algozes, que o traíram e jogaram num poço. A Bíblia diz que um chegou e disse: olha, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. E depois ele foi para a casa de Potifar, como lemos aqui. E na casa de Potifar, a Bíblia nos mostra que Deus era com José. Ele era próspero. Era próspero apesar de ser um escravo. Era um homem que Deus usava ele, porque tudo que chegava em suas mãos, ele fazia a diferença. Ele não fazia as coisas de qualquer jeito, ele fazia com dedicação. Ele fazia com excelência. E a Bíblia nos mostra que José, ele viveu no Egito. Ele sofre no Egito, mas ele vence no Egito. Mas é interessante que ele não quer ficar no Egito. Ele não quer morar no Egito, sabe? Ele estava ali, mas o Egito não fazia parte dele. Egito é lugar de passagem, não é lugar de morada. Egito é lugar, não é o local que nós vamos ficar, mas não é o nosso destino. O nosso destino, sabe qual é? A nova Jerusalém celestial, aleluia. José, ele fez diferença por onde ele passou, aonde ele passou, ele era o bom perfume de Cristo, aleluia. Um homem cheio de Deus que não deixou seu coração se encher de amargura. Porque quando nós olhamos, igreja, como é difícil você ser traído pelos seus irmãos, aqueles que eram para lhe acolher, lhe amar, cuidar de você. E a Bíblia vai nos dizendo de tudo que estava acontecendo, Deus estava no controle de todas as coisas. Aleluia. E quando nós vamos vendo que Deus estava trabalhando, havia uma terra prometida. E nesse lugar, no lugar de passagem, nesse lugar de dificuldade, no deserto, aqui José, ele faz a diferença, porque eu entendo, igreja, que quando nós olhamos o céu do ponto de vista da terra, nós nos perdemos. Ao invés de a gente passar pelo deserto, nós ficamos no deserto. Mas quando enxergamos a terra do ponto de vista do céu, isso faz uma grande diferença. Porque quando eu entendo que Deus está no controle, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? Eu não preciso entender as circunstâncias, eu não preciso entender os problemas que vão bater na nossa casa, porque um dia ele chega, a crise chega, a tempestade ele chega. Mas o que nós precisamos entender é que a nossa fidelidade, a nossa lealdade, ela não pode mudar. As circunstâncias não mudaram o coração de José. E eu sei que aqui não acontece isso, mas em outros lugares, as pessoas na primeira dificuldade que acontece, já começam a duvidar, já começam a murmurar, já começam a querer, sabe, eu não vou mais trabalhar na obra de Deus. Porque a dificuldade chegou e quando Jesus pregou o Evangelho, Ele não pregou um Evangelho de facilidades, Ele não pregou um Evangelho que tudo dá certo, Ele não pregou isso, Ele pregou a reconciliação do homem com Deus. E Ele foi até o fim, Ele viveu uma vida com um propósito. Um homem cheio de Deus, ele não abre mão do seu chamado, ele não abre mão dos propósitos de Deus, mesmo que isso seja necessário você ir para um poço, mesmo que isso seja necessário você passar por uma prisão, mesmo que isso seja necessário você abrir mão do conforto, como José, ele abriu mão do conforto, porque a mulher de Potifar, a Bíblia diz que ela queria ter um relacionamento com ele, um relacionamento de adultério. E ele sendo jovem, ele abriu mão, ele preferiu ser preso do que praticar iniquidade, do que praticar infidelidade.
Eu fico impressionado com um homem desse, sabe, só sendo muito cheio de Deus. Ele arriscou tudo por amor à palavra de Deus, o legado que ele recebe da família do pai, os princípios que ele recebeu, ele levou para o Egito. É por isso que é uma responsabilidade, nós que somos pais, precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. O que fez a diferença na vida de José, aquilo que ele aprendeu enquanto novo, ele levou para a vida dele. Ele foi para o Egito, mas o Egito não criou raiz no seu coração. Ele poderia pecar porque ele não tinha um pai, ele poderia pecar porque não tinha ninguém da sua religião que pudesse estar ali para o acusá-lo. Ele poderia ter adulterado, mas ele preferiu guardar o seu coração, porque ele entendia. Ele entendeu, como eu estava falando aqui, como nós entendemos a terra do ponto de vista do céu. Isso faz diferença pelo seguinte: tem situações na nossa vida que quando a gente vê a tempestade, a gente diz assim, eu não posso fazer nada. Se acomoda. Quando a gente vê a tempestade, diz assim, olha, Deus está no controle, então eu não vou fazer nada. A gente relaxa. E eu entendo como José ele fez aqui. José, ele fez a diferença. Quando eu entendo que Deus está no controle, eu me levanto, eu me ponho de pé, eu tenho uma responsabilidade. Eu não vou me cansar de lutar, eu vou ser persistente, eu vou ser resiliente, eu vou lutar até o fim, porque aonde José chegava, a Bíblia diz que era próspero. Ele não era relaxado, ele não era acomodado. Muitas vezes os cristãos estão assim acomodados, sabe? As coisas estão acontecendo e nós estamos indiferentes. Está acontecendo uma onda de divórcio e a gente está tudo acomodado. Está acontecendo uma onda de pessoas esfriando e a igreja acomodada. Eu entendo que se José fosse nos tempos de hoje, ele ia se levantar, ele ia chamar a igreja, vamos nos pôr de joelho, para que os casamentos cristãos sejam uma referência para a nossa sociedade, para nosso país. Se vier a frieza, sabe, José ia se colocar de pé e vamos orar, vamos pedir uma chuva de avivamento. Quando entendemos que tudo que está acontecendo coopera para o bem, a igreja se posiciona, ela luta, ela batalha, ela não guarda mágoa no coração como José. Ele não guardou mágoa, ele sofreu muitas aflições. A Bíblia diz que ele foi humilhado pelos seus irmãos, foi injustiçado na casa de Potifar, decepcionado, porque tudo estava cooperando, mas ele não entendia o fim. Eu e você não entendemos o fim, amém? Aleluia, cara. Aleluia. Só quem sabe o fim é Deus. José não estava entendendo, ele teve um sonho. Jovem teve um sonho, olha, ele viu os molhos se dobrando diante dele. O sonho que ele seria um maioral, que a sua família ia se prostrar, ia precisar dele, ia ser dependente dele. E depois ele tem um sonho que o sol e a lua se dobravam também diante dele, até o pai dele. Mas até a gente, José, é assim, é desse jeito, não estás querendo demais? Será que os teus sonhos não são tão altos? Não estás exagerando nos sonhos? Mas o que eu entendo, igreja, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores, só que muitas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias. Se José fosse olhar para as circunstâncias, era para parar, era para desistir, porque estava dando tudo errado aos olhos humanos. Um homem que teve um sonho que ia ser o maior, mas estava num poço, traído pelos seus irmãos. Como é que esses irmãos iam se prostrar diante dele? Se eram os próprios irmãos que estavam jogando ele no poço? Se foram os próprios irmãos que venderam ele? Se foi ele que foi traído, depois ele foi injustiçado? Tudo dando errado, foi para uma prisão. Aos olhos humanos estava dando tudo errado, mas ele sabia que o Deus era um Deus fiel, o Deus que ele servia, aleluia. As aflições não mudaram o seu coração, por onde José passava ele transformava. Ele era um farol, uma coluna de fogo, aleluia. A igreja precisa ser uma coluna, uma tocha, para fazer a diferença, para trazer luz. José no Egito, ele estava fazendo a diferença, era um homem cheio de Deus. Eu creio, igreja, que aquele homem, ele aprendeu com o pai o legado de um relacionamento profundo com Deus. Certamente, ele estava se guardando no Senhor de tantas adversidades, de tantas aflições, de tantas lutas, mas ele permaneceu firme aos princípios de Deus. Aleluia. Uma das coisas que me chama a atenção é José, ele protege o seu coração da amargura.
Pastor sabe. Quem é pastor sabe, muita gente já passou por pedradas, como Judas traiu Jesus. Muitas vezes na caminhada a gente é traído, muitas vezes na caminhada nós somos caluniados, injustiçados. E como é doloroso, como é difícil. Quantas noites, por algumas coisas que nos fizeram, a gente perdeu o sono, lágrimas desceram, mas José, ele guarda o seu coração. Aleluia. Não podemos evitar as crises, mas podemos evitar que ele azede o nosso coração. Amém. A crise, ela vem. Alguns vão transformar crises em oportunidades. Vão transformar aquela situação difícil numa oportunidade de construir um altar diante de Deus, de adoração. Mostrando que você não serve pelas coisas que acontecem. Você serve pelo Deus que você serve. Então, José, ele guardou, ele protegeu o seu coração no Senhor. Ele não permitiu, diante das amarguras da vida, que o seu coração ficasse amargo, azedo, corrompido. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida, eu sei que não acontece com vocês, mas lá, eu tenho um irmão aqui, né, mas lá em Bom Conselho acontece. Que diante de tantas coisas o nosso coração quer se fechar. O nosso coração quer endurecer. Às vezes as pessoas começam a nos machucar tanto que eles vão mudar a minha essência. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deus te escolheu assim. Você não precisa mudar. Porque Deus, ele colocou uma essência em cada um de nós. Somos únicos. Únicos na mão do Senhor. E o inimigo quer tirar que a gente perca a nossa essência, o nosso amor, diante das dificuldades. Mas José, ele não permitiu que a amargura tomasse conta do seu coração. Aleluia! A amargura nos prende ao passado e nos impossibilita de viver um novo recomeço. Quantas pessoas que Deus tinha um grande plano e tinha um propósito, mas por causa da amargura parou, desistiu, não quer mais assumir a responsabilidade, porque foi magoado, porque sofreu na caminhada. E esse passado nos impede de viver um novo de Deus. Nos impede de viver um novo recomeço. Se José tivesse parado por causa da amargura, olhando para o passado, olhando para o retrovisor da vida, ele não teria vencido. Ele não teria sido o homem mais importante do Egito. Aleluia. Deus está falando conosco nessa noite. Tem muita gente que está olhando ainda pelo retrovisor da vida. Não, deixa o passado para trás e viva o novo de Deus. Aleluia. Deus tem um novo de Deus para a sua vida. Alguns dizem que quem vive do passado é museu, né? Paulo, ele diz assim: não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Paulo era um homem que tinha todos os dons espirituais, um homem que até o lenço era curado. Alguns dizem que houve uma discussão, uma briga entre Paulo e Pedro. Um diz que Pedro, a sombra dele curava, é assim, pois o meu lencinho agora vai curar, aí é mais longe. Aleluia. Eram homens cheios de Deus, aleluia. Mas Paulo estava dizendo: eu não tenho alcançado, não tenho muito a prosseguir. Ele não queria olhar para o passado e dizer: olha, estou curando de todo jeito agora. Não. Ele disse: eu preciso melhorar ainda não cheguei na linha de chegada. A Bíblia está dizendo, a Bíblia nos ensina: aquele que chegar até o fim receberá a coroa da vida. Não é no começo, não é no meio, é no final, onde vai ver a grande recompensa. José não estava vendo a recompensa, mas ele estava sendo fiel naquilo que era colocado na mão dele. Aleluia. Como é bom a gente ter, pastor, homens e mulheres de Deus comprometidos com a obra. José era comprometido com tudo aquilo que chegava na sua mão. Ele não fazia um serviço mais ou menos. Ele fazia com perfeição, por isso que Deus era com ele. Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque Ele é bom. O homem cheio de Deus não guarda amargura no seu coração. Por onde José passava, o cenário era transformado. A sua influência crescia. Sabe por quê, igreja? Porque ele estava junto da fonte, que era Deus. Eu fico imaginando assim, fico imaginando que as raízes de José alcançavam o ribeiro das águas. Porque não é fácil. Se a gente se colocar no lugar de José, se você parar para imaginar as humilhações, ficar longe da sua família, perder a sua família, e a lembrança que ele tem da traição, ser escravo. Escravo, hoje a gente não tem escravidão como era naquela época. E depois ser aprisionado.
Eu fico imaginando esse homem passar por tudo isso e ainda assim estar firme, não abrir mão do seu Deus. Infelizmente, igreja, eu sei que aqui não acontece, mas infelizmente tem pessoas, pastor, que se a pessoa não der aquela paz do Senhor, olhar no olho, irmão, já está meio diferente comigo, aquela igreja eu vou mudar de igreja. Precisa ter que dar aquele aperto, bem forte mesmo. As pessoas estão por qualquer motivo querendo sair da igreja. José, ele construiu a igreja dele no Egito, a igreja dele era a vida dele. Ele viveu para Deus em todo o tempo. Ele não abriu mão da sua lealdade, das suas convicções. E a Bíblia vai dizer, e a Bíblia nos ensina que Deus era com ele, aleluia. Tudo que ele fazia prosperava, tudo, sabe, não era mais ou menos tudo que ele fazia. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que lá quando ele foi para a prisão, a Bíblia nos mostra que aquele homem, ele transformou aquele ambiente, um ambiente de cadeia, não é cadeia, viu, irmão Marcão, daqui não. Aqui ainda tem televisão, ainda tem até, de vez em quando o celular aparece, né? Para se comunicar com a família. Mas, sabe, tem banho de sol. Mas naquela época não. Era poucos anos de vida numa prisão, num cárcere daquele. Mas a Bíblia diz que Deus prosperou na cadeia, aleluia. Eu fico imaginando aquele homem, era uma luz para aquele lugar, aquele peso estava mais aliviado quando José estava fazendo, tudo que ele fazia, Deus prosperava, até na cadeia, até no presídio. Igreja, nós precisamos ser o José dos tempos de hoje, precisamos trazer, modificar, transformar o ambiente. Sabe, um ambiente que está pesado, quando você colocar a planta do pé, será abençoado. Onde houver tristeza, você vai chegar com alegria. Sabe, nós precisamos entender que nós somos chamados, escolhidos por Deus, para modificar os cenários, para transformar, ser sal da terra, dar sabor. O problema é que muitas vezes a igreja está perdendo o sabor. Está perdendo o sabor porque só está pensando em si mesmo. Eu quero isso, eu quero aquilo, como o nosso irmão Eduardo estava dizendo nesse provérbio. Não quero de mais para não esquecer de Deus, nem de menos para não roubar. Mas tem gente que quer de mais, e mais, e mais, e mais, e esquece que o seu próximo está necessitado. Esquece de orar, esquece de viver uma vida de oração, uma vida com Deus. José estava dedicado porque suas raízes estavam em Cristo, estavam no Senhor, aleluia. O Senhor abençoou e prosperou por causa da sua fidelidade, aleluia. Por causa da sua dedicação. Tem pessoas que querem ver as bênçãos de Deus, mas não são fiéis. Querem ver as bênçãos acompanhando, mas não são dedicados naquilo que você está fazendo. O prazer de Deus é que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Seja no nosso casamento, seja no nosso trabalho, seja no nosso chamado, no nosso ministério. O prazer dele é que o nome dele seja louvado. Tem pessoas que através do seu trabalho exaltam o Senhor. Esses dias eu vi um testemunho, porque José é um testemunho de um homem que passou por situações difíceis, mas não abriu mão. Eu lendo um livro, eu fiquei impressionado quando comecei a ler o livro, comecei a chorar. Porque na Coreia, não sei qual foi das Coreias, porque teve um tempo que não era dividido. E pegaram um pastor, junto com a sua família, e disseram para ele negar Jesus. Ele disse: eu não nego Jesus. Ele disse: se você não negar Jesus, nós vamos matar toda a sua família. Ele continuou firme: eu não nego Jesus. E ele disse: vamos enterrar vocês vivos. E eu não nego Jesus. E ele continuou não negando Jesus. E quando fizeram uma vala, começaram a jogar terra e os filhinhos lá. Quando já estava batendo aqui no pescoço do filhinho: pai, eu lembro da gente. Imagina um pai escutar um negócio desse de um filho. E o pai começou a chorar desesperadamente. A mãe se levantou e disse: meu filho, não se preocupe. Daqui a pouco estaremos no paraíso. E ali foi enterrar, sufocaram aquela família. Mas o silêncio deles, mas através do testemunho, dezenas de pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Eu fico imaginando que fé inabalável.
Espírito Santo, que o Senhor venha colocar uma fé inabalável em nossas vidas, Senhor. Porque nós temos andado, muitas vezes andamos por caminhos errantes. Falhamos, pecamos contra o Senhor. Que venha voltar as obras de novo, as boas obras, Senhor, em nosso coração, para ser dedicados a Ti. Essa fé inabalável, esse dom, Senhor, nós queremos para a nossa vida uma igreja que venha fazer a diferença, aleluia, que não abre mão dos princípios de Deus, que prefere morrer do que abrir mão da palavra do Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor, porque Ele é bom, aleluia, em todo tempo. A Bíblia vai nos mostrar, a igreja, que mesmo quando ele foi preso, né, ele foi preso não por causa do adultério, mas por causa da santidade. Ele não foi preso por causa do erro, mas por viver uma vida reta. Ele não foi preso porque achava que por causa da infidelidade, mas por causa da fidelidade. Que coisa linda. Obrigado. Homens que o mundo eram indignos. O povo, sabe, era você olhar assim e ver pessoas como Sadraque, Mesaque e Abednego, pessoas como Daniel, que preferiam ir para a cova do que se prostrar. Preferiam ir para a cova do que quebrar os princípios de Deus. Que preferiam ir para a fornalha acesa do que se dobrar os seus joelhos. É isso que a igreja está precisando, homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Que não abre mão, pode perder, mas é melhor perder para um homem, mas ganhar diante de Deus. José foi um homem que fez a diferença para a sua geração. Nós temos que deixar os mimimis de lado. Uma geração não, que não é só uma geração, é um povo, é esse tempo, o povo está por qualquer coisa, está esfriando. Nós precisamos acordar porque Jesus está voltando. E a igreja precisa estar declarando, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, aleluia. É tempo da igreja se encher, é tempo da igreja buscar, é tempo da igreja se arrepender, é tempo da igreja se humilhar debaixo da potente mão de Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Sabe o que eu também entendo? Que José ele foi fiel em todo o tempo, na escassez, quando estava como escravo, mas também na abundância. Ele foi fiel no deserto e no vale, na humilhação e na exaltação. Ele foi fiel em todo o tempo. Tem pessoas, também não é aqui, né? Tem pessoas que parecem só presta viver no deserto. Porque vivendo no deserto, Deus, eu te amo. Tu és tudo para mim. Tu és o meu único recurso. Senhor, não sei viver sem o Senhor, porque sabe que se sair não tem nada mesmo. Então tudo que ele tem é Deus. Não pode nem comprar um remédio. Então a dependência dele é total de Deus. Aí vive na dependência louvando, engrandecendo Deus. Aí tem pessoas que começam a crescer, começam a prosperar e termina chegando no topo. E quando chega no topo cai por causa do sucesso. Porque a riqueza ela toma conta. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Um reino dividido, ele não subsiste. Mas José não foi assim. Ele foi fiel em todo o tempo. Foi fiel quando não tinha nada. Foi fiel quando foi o homem mais importante. Ele continuou cuidando dos seus. Continuou sendo fiel. A Bíblia diz que ele foi um ramo frutífero. Aleluia. Louvado seja Deus. Que nós possamos ser os Josés em todo o tempo. Na alegria e na tristeza. Continue firme, sendo firme. Na dificuldade, nas adversidades, mas também na prosperidade. Continue sendo fiel. Aleluia. Louvado seja Deus. Um homem cheio de Deus. Deus abençoa José dando um filho chamado Manassés, que significa levado a esquecer de todas as suas aflições. Aí Deus dá um filho para ele, que chama levado a esquecer. Significa perdão. Eu quero que você entenda isso. José luta e deixa o passado para trás. E depois vem Efraim, seu segundo filho, que significa duplamente frutífero, mesmo na terra de sua aflição. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Na vida de um homem cheio do Espírito Santo, primeiro vem Manassés, vem o perdão. Quero que você entenda isso. Um homem, uma mulher de Deus, primeiro vem Manassés. Aprender a perdoar. Aprender a lançar o passado para trás. Para viver um novo de Deus.
Depois vem Efraim. Veja como é interessante. Primeiro vem Manassés e agora vem Efraim. É o tempo de dupla honra. Primeiro aprendemos a superar as crises. A amargura, a traição, as pedradas, as humilhações, para depois nos tornarmos duplamente frutífero. José decide perdoar, e essa decisão abre caminhos para viver as ricas bênçãos de Deus. Quantas pessoas deixaram de viver as ricas bênçãos de Deus por causa da amargura, por causa de que não liberam perdão, por causa, eu conheço, não aqui, mas lá em Bom Conselho tem, pessoas que não vão para a igreja, pastora Silene, porque no culto de Santa Ceia, porque não vai liberar perdão. E a vida é assim, eu morro, mas não libero perdão. E deixa de viver o novo de Deus. E deixa de viver as ricas bênçãos de Deus. O templo de dupla honra, onde você vai frutificar, porque o reino de Deus é de cabeça para baixo. O maior é o menor. Eu perdoo para ser perdoado, mas as pessoas não entendem isso. José entendeu e ele perdoou seus irmãos e entendeu que Deus estava no controle. Foi Deus que permitiu que ele fosse lá, fosse traído pelos seus irmãos, para que ele chegasse naquele lugar. As lutas, as dificuldades estavam forjando o caráter de José. As lutas estavam aperfeiçoando ele para que ele chegasse em outro nível, aleluia. Tudo estava cooperando para que ele crescesse, ele estava sendo fiel e Deus foi fiel com José, aleluia. É quando nós olhamos do ponto de vista da terra, do ponto de vista do céu, entendemos que todas as lutas de José estava servindo, estava treinando, forjando o seu caráter, aleluia, para se tornar o futuro governador, aleluia. Eu queria te dizer nessa noite, igreja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não guarda amargura no coração. Eu não sei se tem alguém que tem amargura no coração, tem uma tristeza, uma dor no seu coração, mas eu quero te dizer nessa noite, é tempo de perdoar. Manassés, é tempo de esquecer. Levar ao esquecimento o seu passado. Para viver um novo de Deus. Deus tem um novo para você. Deus tem uma nova história para você. Se José tivesse se corrompido pelas mágoas, pelas traições, ele não teria vivido um novo de Deus. Ele não teria sido abençoado. A sua geração não seria abençoada. Ele deixou para trás para viver um novo tempo. Deus tem um novo tempo para você. É um tempo de se encher, de deixar as coisas da carne, como é o tema. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo não se corrompe, faz tudo com excelência, não tem ódio no coração, aprendeu a perdoar. Nas crises que aconteceram na vida de José, ele foi aprendendo a ser fiel. Ele foi sendo leal. E Deus foi prosperando, Deus foi abençoando. Eu quero dizer nessa noite, se você for fiel, se você for leal a Deus, mesmo quando vier as tempestades da vida, mesmo quando chegar os desertos, quando vier as crises, você sendo fiel, Deus vai te proteger, Deus vai te abençoar, Deus vai suprir, Deus vai fazer, você vai ver milagre na sua vida, aleluia. Porque Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Era essa palavra que eu queria trazer para você. Que pessoas cheias do Espírito Santo colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Os seus sentimentos, as circunstâncias não importam mais. O que importa é viver uma vida com propósito. Amém. Jesus, ele diz, é o modelo da igreja. Ele diz, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. José não estava fazendo a vontade dele, mas a vontade de Deus. Ele estava, tudo o que ele fazia era como se fosse para Deus. Fazia com excelência. E eu quero dizer, comece a trabalhar na obra de Deus. A Bíblia diz que a grande é a seara e os ceifeiros são poucos. São como os poucos que Deus quer que você seja usado, seja um canal de bênção. Amém? Então essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, que os irmãos meditem e ser cheio do Espírito Santo, é viver essa vida com propósito, viver uma vida abundante. José foi próspero, sendo escravo e prisioneiro. Ele não era dono de nada, mas era próspero.
Você pode ser próspero, mesmo na situação que você possa estar passando, mesmo na luta que você possa estar passando. Prosperidade é você ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas que não têm nada financeiramente, mas tem Deus e tem tudo. Esse é o maior recurso da igreja, se chama Jesus. Você tendo Jesus, você é mais do que vencedor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Quero pedir também que os irmãos orem por minha casa, pela minha esposa. Minha menina está um pouquinho doente, mas orem por ele. Nós somos carentes de oração. Ore pelo nosso ministério, que é uma extensão desse ministério. E quero dizer que estou muito feliz de estar com vocês mais uma noite. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênção. E a ordem é: enchei-vos do Espírito Santo. Vamos deixar o mimimi de lado. Glória a Deus. Eu quero ver um glória a Deus mais animado. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Eu estava vendo que a Bíblia é cheia de pessoas, de exemplos de marca de vida. E a maior pessoa que tem um exemplo de vida foi Jesus. Você sabia que José é o símbolo de Cristo, de Jesus? José é o símbolo de Jesus. Quando você lê a história de José, só se você tiver o coração, a gente chora. Então, amado, que a gente seja o espelho de vida. Sejamos uma pessoa que seja, como diz a pessoa, parecido com Jesus. Não é? Então, querido, mesmo vivendo no mundo de tribulação que nós vivemos, mas a gente pode viver. Nós, como igreja, o abençoamos a vida dele e a vida da sua esposa. Senhor, que eles sejam protegidos pelo ar, guardados